Olá, nós vamos falar sobre a evolução dos invertebrados. Nosso grupo está composto pelos discentes Débora Libório, Ana Cláudia Oliveira, Matheus Lima. Evolução dos invertebrados. A princípio, vamos falar sobre a evolução deles, sobre a filogenia, sobre a reprodução e a evolução dos invertebrados. O reino animal Metazoa, ele é composto pelos vertebrados e invertebrados. Por ele ser um grupo grande, ele é subdividido nesses dois grupos. Os vertebrados que têm crânio e coluna e os invertebrados que não têm. Os invertebrados, eles simbolizam o início da vida animal na Terra. Eles correspondem a 95% das espécies desses animais. Eles podem ser encontrados em vários lugares, desde fontes hidrotermais até ao ambiente terrestre. Pelo mar, no caso das esponjas, e terrestre, no caso de vários outros insetos. Eles são seres mais simples dentro do reino estudado. Então, por eles serem um filo muito grande, eles popularizam a metade do planeta. Eu vou falar um pouco sobre a filogenia do reino Metazoa. Essa árvore filogenética ela é composta por esse filo, que são os poríferos, os quinidários, plateumintos, nematelmintos, molúsculo, anelídeo, artrópode e equinodermos. O ancestral comum, então, ela começa do ancestral comum. Sempre a gente se lê a árvore filogenética de baixo para cima, conforme o ancestral comum, ele vai começa do ancestral comum aos poríferos, onde surge a primeira célula, que não são pluricelularidade, são formadas por mais de uma célula. A maioria delas possui tecido e órgão. A maioria desses animais eles possuem tecido e órgãos, fora só que está ausente desse daí são os poríferos. Dos poríferos aos quinidários vai surgir a cavidade digestiva, que ela permite com que os animais consigam, nessa parte ela já consegue que o animal consiga digerir seu próprio alimento. Dos quinidários aos plateumintos vai surgir o sistema digestório incompleto. O que é isso? Ele tem boca, intestino para fazer digestão, mas ele não tem o orifício que elimina, por isso ele elimina pela boca. Dos plateumintos e não mateumintos vai surgir o sistema digestório completo, que nele já tem boca, intestino e um canal para excreção. Então aqui ele já está com o sistema dele todo completo. Dos nematomintos, de molúsculo, surgir primeiro a centralização, sistema central nervoso, que o que ele faz? Eles têm tipos de receptores que eles vão ajudar esse animal a se proteger de predadores. No caso do molúsculo, ele tem um receptor que quando chega o predador, ele consegue se esconder dentro dessa concha. Essa concha ela é formada de cálcio, então ela é uma concha rígida. Dos molúsculos aos anelídeos, surgir corpo em anéis, ele tem um corpo segmentado, que é no caso das minhocas. Dos anelídeos aos artrópodes vai surgir o exoesqueleto. Ele é formado por quitina, que possibilitou a melhor conquista do ambiente terrestre. E surgindo também as patas articuladas, que isso deu origem ao nome artrópode. Dos artrópodes aos equinodermos vai surgir o esqueleto interno, que ele tem um esqueleto interno e tem os pés ambulacrários. Esses pés ambulacrários é o que
a locomoção e a captura de alimento. Então, esses animais eles já têm o sistema todo completo, conseguindo levar até o alimento à boca e uma melhor locomoção. Então, isso foi um resumo da filogenia do filo Metazoa. Olá, eu sou a Ana e agora a gente vai caminhar um pouco por dentro dos filos. Quando a gente fala dos filos, aliás, do reino animal, é importante a gente dizer que existem vários tipos de subdivisões. O que seriam essas subdivisões? Dentro do reino vão ser apresentadas classes, dentro dessas vão ser apresentadas filos, e assim sucessivamente até chegar nas espécies. Nesse grupo, nesse filo, existem várias. Isso quer dizer que todos do mesmo filo vão ter as mesmas características idênticas? Absolutamente não. Mas elas vão ser características generalizadas. Aqui a gente dá um pontapé inicial falando de poríferos e quinidários. Consequentemente, vamos falar de evolução e reprodução. Poríferos, que são as esponjas sem tecido especializado, somente presente em ambientes aquáticos, e quinidários, que são as medusas, anêmonas do mar, presente também em ambiente aquático. O que é uma coisa bastante importante na reprodução das duas é a reprodução assexuada, que acontece por meio de brotamento. Tem uma parte do corpo delas que começa a surgir uma estrutura, essa estrutura se desenvolve, encontra um ambiente adequado e se desprende do corpo, formando um outro indivíduo idêntico ao original, assim digamos. Isso quer dizer que elas não fazem reprodução sexuada? Sim, elas fazem reprodução sexuada. Mas acontece de um jeito um pouco diferente. O espermatozoide ele é lançado no ambiente aquático e o óvulo ele encontra ele aleatoriamente, ocorre a fecundação e a partir dessa fecundação vira uma larva e essa larva ela se move e depois se transforma no quinidário ou no porífero. Além disso, a gente vem trazendo os plateumintos. Minto, verme, pláteo, achatado. São os vermes achatados. Um exemplo que a gente tem aqui, que a gente está passando, é a planária. Esse ser, ele tem a reprodução assexuada muito interessante. Se uma parte do corpo dela for cortada, no caso a cabeça, essa parte inicial da cabeça surgir assim acontece também com a parte do meio. Se a parte do meio pode fazer com que surja a cabeça, né? E ao desenvolver dessa cabeça vai surgir toda a parte sobre. A reprodução sexual, ela posterior dela,
fosse um abraço, só que sem braços. E é feita a troca de material genético. Esse óvulo com esse espermatozoide, eles vão virar uma cápsula e dessa cápsula vai surgir uma nova planária. Agora a gente vem trazendo o filo Nemateuminthus. Mintus, verme, nemateu, cilíndrico. São os vermes cilíndricos. A planária, ela só tinha a boca. Ela ingeria o alimento pela boca, fazia todo o processo de digestão e a partir do momento de excretar o resto desse alimento, ela realizava pela boca. Agora, a gente já tem a presença nesse animal da boca, que ficaria na parte aqui, e do ânus, que fica na parte inferior. Esse animal, ele, de exemplo, briga. Ele realiza reprodução sexuada. Uma coisa bastante interessante de notarmos é que a fêmea ela é muito inferior em tamanho do que o macho. O macho está ali, pequenininho. E como que ocorre a reprodução dessa fêmea com esse macho? A fêmea que está aqui, essa grandona, eu estou circulando agora, a parte do corpo dela, dizer, mas existe uma abertura chamada de o órgão reprodutor dela, né? A abertura. E o macho, ele vai ter no próximo ao seu ânus, mais aqui no final da cauda dele, ele vai ter escapulazinha, ele vai ter como se fosse um anzol, assim a gente pode dizer, ele tem a representação de um anzol. Esse espículo do macho, ele vai penetrar no poro genital da fêmea e vai ocorrer a troca de material genético, consequentemente vai gerar ovos, e desses ovos vão nascer novos seres, que no caso do nosso exemplo, a lombriga. Olá, eu sou Matheus Lima e a gente vai dar continuidade agora falando do filo dos moluscos, esses invertebrados. E aí a gente entra falando de que os moluscos, eles são esses seres de corpo mole. E a gente tem aqui um exemplo de um caramujo, de uma lesma, onde a gente faz notoriedade dessa característica de possuir uma carapaça rígida, essa concha que serve como uma proteção ou um esconderijo para o corpo mole desse molusco quando ele se sente ameaçado. E aí a gente cita também que exemplos de caramujo mesmo e de caracol. Essa característica de possuir essa carapaça rígida, ela não ela é uma característica bastante comum, mas assim, ocorre também no ambiente aquático, por exemplo, a questão de polvos e lulas. Eles não possuem essa característica, eles não possuem essa carapaça rígida,
mas eles também fazem parte do filo. E aí, quando se fala da sua reprodução, é um grupo bastante abrangente, onde a gente encontra o caracol, a lula, o polvo, a lesma. Essa diversidade, ser um grupo grande, um grupo diverso, essa como é que eu posso dizer para vocês? Essa diversidade, ela se encontra presente também nas suas tipos de reprodução. Mas, de modo geral, a reprodução desse filo, a reprodução dos moluscos, ele vai ser de forma sexuada, ou seja, o que a gente já entende como uma troca de material genético. E assim, se tratando de um grupo diverso, a gente destaca, por exemplo, a questão do caramujo africano, onde ele é hermafrodita, ou seja, ele sozinho produz o gameta feminino e o gameta masculino, e que ele se auto reproduz, mas que também ele faz uma reprodução cruzada, ou seja, dois seres, né, se juntam, se fazem essa fecundação cruzada. E você agora dos anelídeos, quando se fala de anelídeos, já nos remete a essa ideia de anel, né? Um corpo segmentado em vários anéis. E aí a gente cita, por exemplo, as minhocas. E quando se fala de minhoca, a gente sabe também que existe várias minhocas de vários tamanhos, de várias espécies. Tem a sanguessuga também, que tem esse corpo, essa característica, ser esse corpo segmentado em vários anéis. E a reprodução desse filo dos anelídeos, pegando esse exemplo mais comum e frequente, que é a minhoca, a gente cita que ela também é hermafrodita, como o exemplo anterior, mas, diferente do exemplo anterior, ela faz uma troca de um material genético masculino, ou seja, essas minhocas elas se juntam, elas cruzam, mas compartilhando apenas o espermatozoide uma com as outras, e assim gerando uma fecundação, onde essa fecundação, obviamente, vai se ter o surgimento de ovos e então a presença de, depois de um tempo de amadurecimento, consequentemente, novos filhotes de minhoca. E aí a gente vê agora os artrópodes, aqueles que são considerados os reis da terra. Podes vem de patas, de articuladas, ou seja, patas articuladas. E aí que surgiu por que eles são considerados esses reis da terra, né, os grandes dominantes da terra. É porque eles são rígidos, eles estão presentes em todo o âmbito do que se considera terra. De característica, os artrópodes, eles têm um corpo rígido e seco, formado pelo exoesqueleto, onde esse exoesqueleto ele é formado por quitina, que é um carboidrato rígido, ou polissacarídeo, que é uma molécula grande. E também, em alguns casos, é formado por calcário. E aí, ao se pensar em artrópodes, nesse grupo grande e dominante, a gente tem os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. Dentro desses crustáceos, a gente tem o que, né, um exemplo bastante conhecido, que é o camarão, o caranguejo, o siri. Tem os quilópodes, que são o grupo das lacraias. Ou seja, a gente está falando de um filo bem grande, um filo bem diverso. E aí, quando se trata da sua reprodução, sendo também esse grupo bastante variado, o que predomina entre eles é uma fecundação cruzada, ou seja, com essa troca de material genético entre o macho e a fêmea. Mas sempre, sempre, sempre vai ser assim? Não. Mas é o que acontece, de um padrão mais comum é essa. E aí a gente tem uma fecundação interna.
onde com mais frequências dos grupos de insetos, onde no grupo dos insetos vai estar ocorrendo essa fecundação interna de uma forma assim, com mais frequência e mais comum para a gente trazer como exemplo. Então, o que acontece? Vai acontecer esse cruzamento, né, entre o macho e a fêmea, essa troca de material genética, e aí a gente vai ter a presença, o surgimento de um ovo, onde esse ovo, neste caso, ele vai ter basicamente dois destinos, dependendo da espécie. Ele vai ser ou esse ovo ele vai gerar já de fato um ser direto, um ser semelhante àquele adulto, ou esse ovo vai passar pelo processo que a gente conhece como metamorfose, que vai ter o surgimento de uma larva, onde essa larva ela vai amadurecer e vai dar origem a uma pulpa. Essa pulpa ela vai servir como também um tempo de repouso, um tempo para que esse inseto ele amadureça. E tendo esse amadurecimento, ele vai ter o surgimento de um novo adulto dessa espécie. Ou seja, dentro dos artrópodes, essa é o tipo de fecundação que ocorre mais, né? Existe essa divisão no que se fala de ovo. Ou esse ovo ele vai gerar um ser adulto, né? Um ser filhote semelhante ao adulto, ou ele vai ter esse processo de metamorfose, como a gente pode observar nesse vídeo, né? O inseto deixando a pulpa o seu casulo. E por fim, não muito menos importante, a gente tem os equinodermos. Equino, espinhos, dermos vem de justamente derme, pele, ou seja, espinhos na pele. E no ambiente aquático, a gente tem a famosa estrela do mar, a conhecida estrela do mar e o ouriço do mar, que tem essa característica de possuir espinhos bem mais marcantes. E aí, ao que se tratar da reprodução dos equinodermos, a gente tem a ocorrência dos dois tipos, da sexuada e da assexuada, onde a sexuada se exemplifica no que se trata da estrela do mar, onde essa estrela do mar ela vai ter essa reprodução assexuada e de autorregeneração. E aí, o que seria essa autorregeneração? É justamente onde qualquer parte do seu corpo pode dar origem a uma nova estrela do mar. E da forma sexuada é o exemplo dos ouriços do mar, onde o ouriço do mar masculino ele libera o seu gameta, né, seu espermatozoide, na água, e então esse espermatozoide ele se encontra com o óvulo da fêmea, que também foi liberado na água, e que está presente na água, e que por acaso eles se encontram, e aí vai ter uma fecundação externa, não vai ser uma fecundação interna. Essa fecundação vai acontecer externamente, e que, por conseguinte, depois de um tempo de amadurecimento, vai ter a origem de um novo ouriço do mar. No mais, as nossas referências são essas, e obrigado pela atenção de todos.